Começando mais uma live, e a dessa semana é sobre como criar uma marca pessoal forte. É um tema muito importante para você que é psicóloga, para você que é empreendedora, tá querendo aí se posicionar no mercado de uma maneira forte para conquistar cada vez mais clientes para o seu consultório, mais pacientes. Quando a gente fala de marca, você deve lembrar de grandes marcas. Te lembra de Coca-Cola, de Havaianas, de Adidas, de Nike. E essas marcas, elas construíram ali todo um repertório para ficar gravada na cabeça das pessoas, para ser memorável. Quando eu te falo abra a felicidade, você sabe que isso é slogan da Coca-Cola. Eu não preciso, às vezes, te mostrar o nome McDonald's. Se eu te mostrar os arcos dourados, você vai lembrar. Se eu te lembrar 3 riscos na lateral, você vai lembrar de Adidas. Por quê? Porque são marcas que ficaram fortes e por isso são memoráveis, construíram um lugar na sua cabeça. Quando eu falo que uma psicóloga precisa construir uma marca forte, é porque existem muitas psicólogas. O paciente, ele precisa querer ser consultado por você. Ele precisa que a psicóloga Laís Teles me atenda, eu quero que seja ela. Para isso, precisa de alguma diferenciação. E essa diferenciação você consegue através de uma marca pessoal forte. Então, para que a gente precisa ter uma marca pessoal forte? Primeiro, para se destacar no mercado. Para você se destacar dos seus concorrentes. Eu não quero qualquer psicóloga, eu quero a psicóloga X. Eu não quero qualquer manicure, eu quero a manicure Y. Eu não quero qualquer ginecologista, eu quero a ginecologista tal. Quando você tem uma marca pessoal forte, você se destaca no mercado. E aí que eu tô falando de marca pessoal porque nós, como autônomas, trabalhamos sozinhas. Psicólogas trabalham sozinhas. Então, a pessoa precisa ver você ali. Ela quer comprar de você, exatamente de você. Segunda coisa de ter uma marca pessoal forte é conseguir se conectar com seus pacientes e com seus colegas. Uma conexão genuína com essas pessoas. Então, eu quero fazer uma live em parceria com a Laís. Quando eu falo de ansiedade, eu lembro da Laís Teles. Eu quero que ela me atenda. Então, eu construo na cabeça dessa pessoa que eu sou autoridade, eu sou referência naquele assunto. E isso você consegue através de uma marca pessoal forte. Terceiro ponto, aumentar a sua visibilidade. Fazer as pessoas te notarem. O meu registro do CRP é o número 9.892 e isso eu formei há 10 anos atrás, então já tinham 9.000 psicólogas. Nesse meio eu preciso me diferenciar e aí eu consigo através de uma marca pessoal forte, uma marca pessoal autêntica, e a gente vai falar aqui sobre isso, de como construir essa marca que te diferencia dos demais e faz você estar na ponta da língua do seu cliente como a primeira escolha. Então, o que é marca pessoal? Marca pessoal é a sua identidade profissional, é como você é percebida pelo seu público. É o que as pessoas veem que faz lembrar você. Várias vezes chegam pacientes para mim dessa forma, né? Laís, meu marido precisa de atendimento e só me veio na cabeça você. Fulana está passando por uma situação de ansiedade e só me vinha na cabeça você. Eu estou passando por uma situação de crise de ansiedade e só me vinha na cabeça você. Eu queria que você fosse a minha psicóloga, eu queria ser atendida por você. Então, a marca pessoal é isso, é a identidade profissional que faz o cliente perceber e te escolher. Isso é construído, viu? Tem que ser construído de forma intencional. Eu tô falando aqui várias vezes sobre ansiedade porque é o meu nicho de atuação, né? Meu nicho é transtorno de ansiedade. Então, geralmente, quando alguém tem essa demanda, vai se lembrar de mim e vai me procurar para agendar. Como que é construída essa marca pessoal? Ela é uma combinação de valores, comunicação e imagem. Eu tô olhando aqui para cima porque o meu resumo tá aqui, que eu construí para vocês nessa live. Então eu preciso saber quais são os meus valores, quais são os sinais de imagem, os símbolos
e qual é a comunicação que eu quero utilizar. Vou sempre usar o meu exemplo aqui, que é mais fácil de eu referenciar. Então, por exemplo, eu há muito tempo uso esse cabelo, né? Esse coque baixo, repartido no meio ou de lado, que deixa meu rosto mais evidente, que deixa meu rosto mais exposto, que me passa essa ideia de verdade. Eu estou aqui com a cara à mostra, né? Com a cara à tapa. E traz essa proximidade com o paciente de forma também de transmitir uma seriedade, mais autoridade, porque meu cabelo é cacheado e volumoso. Essa imagem do cabelo cacheado e volumoso remete mais a uma ideia de lazer e de sensualidade, de romantismo. E eu não queria essa imagem associada a Laís psicóloga, então eu prendo o meu cabelo por esse fator. Também uso ele solto? Também uso, mas vocês vão perceber que é em menor quantidade. De sempre estar com maquiagem leve e batom. E aí eu uso rosa, marrom e vermelho. E às vezes eu já até recebi comentários sobre o batom vermelho para psicóloga, porque não é usual. Tem psicóloga que não usa isso porque a gente aprende na faculdade que tem que ser sempre discreta. E o meu jeito leva um pouquinho mais de criatividade, não é só descrição. Então, vai construindo essa imagem. Essa golinha mais alta também eu gosto bastante. E essa forma também de apresentar, sempre com livros, com plantas, com flores, com mesa posta, todos esses elementos falam de quem eu sou e gera identificação com as pessoas. A forma de falar também. Eu gosto de uma linguagem simples, próxima, com pitada ali de inteligência, mas sem ficar com um psicologuês, assim, que só psicólogos entendem. Eu gosto de traduzir isso para uma linguagem que qualquer pessoa consiga entender. E elementos também dos meus valores. Eu tenho um valor pessoal de família forte, tenho um valor pessoal de liberdade forte. Então, nos meus stories, se você começa a me acompanhar, você vai perceber esses elementos ali sendo colocados no dia a dia. É assim que você constrói uma imagem pessoal forte. Então, às vezes, a pessoa vê uma goiaba, lembra de mim, vê uma mesa posta, vê flores, lembra de mim, vê esse cabelo e fala, é o cabelo da Laís. Então, vai sendo construído esse passo a passo de quem você é e as pessoas vão associar você e a sua imagem àquilo e vão lembrar de você. Você tem uma marca pessoal, o principal objetivo é ser lembrada, é ser memorável. E para eu ser lembrada, a autenticidade é a chave. Se eu não for autêntica, eu vou ser só mais uma e eu não vou ser lembrada. Então, por exemplo, quando a gente vê vermelho, Abra Felicidade, caminhões de Natal, a gente lembra de Coca-Cola, tem essa imagem forte sendo construída ali. E para você ser lembrada para o seu novo paciente, você precisa de autenticidade. O paciente não vai lembrar de você se você for só mais uma. Então tem que ter o seu jeito de se apresentar nos stories, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, a sua decoração de consultório. Tudo tem que remeter a você. Tem que ser você ali se apresentando. Então não copie os seus colegas. Não adianta você pensar assim, fulana X usa tal estilo de roupa, usa tal batom, usa tal cabelo. E aí você vai lá e só faz essa cópia. Mas não adianta, porque quando as pessoas forem olhar ali, elas vão falar, tá copiando fulano. Tem um barbeiro na rede vizinha que todos os comentários desse barbeiro são falando assim, nossa, você está copiando fulano. Porque ele criou um conteúdo parecido com esse cara, o formato é igual. E as pessoas vão saber, elas vão lembrar, né? Então é um risco que você corre quando você copia formatos ou estética de outro, precisa de autenticidade. Para ser autêntico, eu tenho que contar a minha história. Então essas postagens, esse conteúdo precisa ser sobre você. É diferente eu falar assim, 5 dicas para reduzir a ansiedade. E eu falar como eu reduzi a ansiedade na hora do parto. O que eu fiz para evitar a depressão pós-parto? De
3 passos para não ter depressão pós-parto. Então, percebem a diferença de eu me colocar nesse conteúdo? Isso cria autenticidade, porque vai ter só o seu jeito único de contar aquela história, de criar aquele conteúdo. Então, vamos lá. Quais são os elementos essenciais para eu construir essa marca pessoal? Primeiro, posicionamento. Eu preciso pensar quem é que eu sou, e o que de mim eu quero mostrar e para quem eu quero mostrar. Então, o posicionamento é sobre isso. Eu vou me posicionar de forma intencional para atingir o meu público ideal. Segundo ponto, especialidade. Eu preciso ser referência na minha área, só que para isso eu preciso definir o meu nicho. Eu preciso ter uma parcela do mercado minha, que eu vou criar conteúdo direcionado, que eu vou sanar dúvidas, que eu vou entregar valor para esse público. Um médico generalista, que seria no caso clínico geral, não tem o mesmo posicionamento e autoridade do que um cardiologista, uma ginecologista, um ortopedista. Um médico especialista, ele é referência, ele tem a chance de ser autoridade naquela área de atuação dele. Aqui na psicologia é a mesma coisa. Se eu sou autoridade porque eu trabalho com adolescentes, com ansiosos, com depressivos, eu me torno referência nesse nicho e as pessoas vão se lembrar de mim quando tiver uma demanda parecida com aquela. Mas se eu atendo todo mundo, aí as pessoas não vão se lembrar de mim com facilidade. E o terceiro ponto, ter uma comunicação clara e uma imagem condizente com isso. Isso que com o posicionamento que eu escolhi. Então, você precisa falar de uma maneira que esse público ideal entenda, que ele se sinta representado pela sua voz, que ele fale, eu também passo por isso. Se ela resolve isso para o fulano, ela resolve também para mim. Eu entendo o que ela fala de uma forma que faz parecer simples. Então, se ela está traduzindo isso com essa simplicidade, é porque ela tem muito conhecimento sobre isso. Percebem que todos esses símbolos, todos esses sinais vão construindo esse profissional de referência com uma marca pessoal forte? É isso que você tem que fazer. E aí, para isso, a gente tem que ver o como, né? Então, vamos escolher qual rede social você vai estar presente. E aqui é presente mesmo, tem que ter constância, tem que ter presença, tem que entregar conteúdo de valor sempre. E aí a gente vai construir um conteúdo educativo e ético e pessoal. Nós vamos mostrar um pouco de você de maneira intencional, de forma que você se sinta confortável, mas a gente vai trazer um pouco da sua vida, porque pessoas compram de pessoas. Então, esse futuro cliente, ele quer saber quem você é e ele quer comprar de você, mas para isso ele precisa se identificar com você. E para ele se identificar com você, você precisa mostrar quem você é. E aí a gente também vai sempre pensar em respeitar as normas do conselho, claro, né? A gente vai fazer isso de forma ética. Quais são os erros que eu preciso evitar nessa jornada de construção de marca pessoal? Primeiro, promessas inadequadas. O nosso conselho pega muito no pé de fazer promessas. Nós não podemos prometer resultados taxativos, né? Do tipo, vença a ansiedade em 30 dias. Faça tal coisa que você vai melhorar da ansiedade. Eu prometo a cura da depressão. Não podemos fazer esse tipo de promessa. Então, esse conteúdo você vai mostrar a situação, você vai falar como você conseguiu passar por aquilo, mas nós não vamos fazer promessas taxativas de resultado, tá? É uma forma diferente de se posicionar e de se mostrar na psicologia, porque nós temos aí esse conselho sempre de olho, e colegas de trabalho de olho também. Temos que tomar cuidado também com o excesso de autopromoção, porque quando você se promove demais, você gera suspeita. Parece que é bom demais para ser verdade, sabe? Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. E com inconsistência e falta de foco. Eu venho aqui, faço um conteúdo excelente uma semana e depois eu sumo. Nunca mais eu faço nada. E isso não passa profissionalismo para o seu paciente. Seria a mesma coisa de você ir numa loja hoje, adorar tudo que tem lá. E aí você tenta comprar de novo, semana que vem a loja tá fechada. Tenta comprar de novo e a loja tá fechada. Então fica parecendo que a pessoa não tem disponibilidade, que ela não quer vender, que ela não leva o negócio dela a sério o suficiente. Aqui também.
Então você tem que estar presente, você tem que ter uma certa frequência aqui, você não pode postar uma coisa e depois sumir, tá? Então vamos para dicas práticas de como você pode construir essa marca pessoal agora mesmo. Primeiro ponto, construa um pitch pessoal. O que é um pitch? Um pitch de vendas é uma mensagem muito clara, objetiva e rápida que eu vou ter na ponta da língua para um possível comprador, um possível cliente. Seria uma conversa de elevador bem rápida, mas que me apresente para essa pessoa como esse profissional de autoridade. Então eu queria que você construísse essa apresentação sua mesmo, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar que é psicólogo. Não, ninguém sabe que você é psicólogo, ninguém sabe de que você trabalha, qual demanda você atende. E você tem que ter isso na ponta da língua. Às vezes você vai encontrar um profissional que poderia ser um parceiro ali de negócios e você não sabe o que falar, você não sabe como se apresentar. Então cria esse pitch pessoal, essa apresentação sua de como você pode se destacar no mercado, de como você pode falar sobre os seus valores, de como você pode se apresentar. Segundo ponto, lista temas de conteúdos. Pega ali, até com a ajuda do ChatGPT, faz uma pesquisa. Eu gosto de algumas técnicas. Primeiro, entra no YouTube, põe o seu nicho e aí você vai ver os vídeos mais curtidos, mais comentados, quais são os temas desses vídeos. E aí você vai criar uma versão sua desse conteúdo. Você vai falar com a sua voz, com a sua identidade visual sobre aquele conteúdo. E aí você vai postar. Você pode pegar todos esses temas. Segunda coisa, pedir pro ChatGPT construir esses temas de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Quais temas e formatos de conteúdo para entregar para cada público. E a terceira coisa é planejar publicações semanais. Então você vai desde o início da semana saber, eu quero postar 3 vezes na semana, quero postar 5 vezes na semana, e você já vai saber qual formato e qual o tema dessa postagem. Você vai se programar com antecedência, porque na correria do dia a dia você não vai fazer, porque a prioridade do psicólogo é atender, não é criar conteúdo, né? Então você vai reservar um momento da sua agenda e essa criação de conteúdo vai ser planejada, vai ser um trabalho. E aí você vai construir esses temas, esses conteúdos todos num dia. Dá pra fazer isso, 5 conteúdos em 1 hora. E aí durante a semana você já vai programar pra postar tudo isso. É isso, gente. Se você tem alguma dúvida, essa live vai ficar salva. Você pode deixar aqui o comentário da sua dúvida ou me chamar no direct que eu respondo, certo? Construir uma marca forte faz toda a diferença para você captar pacientes e melhor, né? Captar o paciente ideal, o paciente que vai dar valor no seu trabalho, certo? Semana que vem tem live de novo às quartas, 18h30. Até mais!